Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre açúcares e carboidratos. Tirar algumas dúvidas aí dos colegas em relação ao que a gente pode colocar na cerveja, como isso é fermentável, o que não é fermentável, quais os reflexos desses açúcares na nossa cerveja. Como sempre, está aqui as nossas referências bibliográficas e vamos já iniciar o nosso vídeo falando o que são os carboidratos e, enfim, como esses açúcares, né, eles atuam na nossa cerveja. Pois bem, o carboidrato é uma molécula orgânica, né, uma molécula que não é mineral, ela vem de um vegetal, né, e também são chamadas de biomoléculas, né, porque elas fazem parte da natureza. São dos tipos mais comuns presentes aí, tanto nos vegetais como também nos animais. Elas são constituídas basicamente por três tipos de átomos, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles vão formar algumas estruturas ali que a gente vai ver essas estruturas se repetindo e na maioria ou na maior parte desses açúcares. Eles também podem ser chamados de açúcares, sacarídeos, hidratos de carbono, glicídios, né? Tem vários nomes e a gente está generalizando aqui por carboidratos. Eles podem ser grandes, né? Como no caso do amido, é um polissacarídeo, ou podem ser pequenos, geralmente os fermentáveis. Os carboidratos comuns, eles vêm, por exemplo, dos cereais, né? Dos grãos, das frutas, de mel, muitas coisas que tem na natureza. Os cereais, eles têm vários conteúdos, né? Dentro daquela casquinha do cereal, como a gente pode ver ali, de um grão de cereal, nós temos proteínas, nós temos óleos, nós temos fibras, né? Parede celular, sais minerais, mas a gente tem amido, né? Que é a maior parte ali do grão do cereal, né? Aquela parte interna, ela é basicamente amido, né? A maior parte a gente aproveita é amido, e amido é um carboidrato complexo. E a gente vai encontrar esses carboidratos em qualquer tipo de cereal, tá? Pode ser alpiste, sorgo, centeio, milho, arroz, aveia, trigo, cevada, não importa. Todos os cereais possuem, todos os grãos, né, possuem amido, tá? Todos os cereais possuem amido, né? E quando a gente fala do grão e malte, qual que é essa transformação que a gente tem desse carboidrato? Então, quando a gente pega o grão, seja qualquer um desses cereais que eu falei, a gente tem ali essa principal constituição que é amido, a gente vai quebrar esse amido em partes cada vez menores, mais facilmente tratáveis pela levedura. Então, primeiro a gente tem o amido, que é uma coisa extremamente complexa, muito grande, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele. Vou quebrar ele em amilopectinas, né, e amilase, polissacarídeos, que são estruturas menores. Depois vai chegar em maltotriose, que é menor ainda, maltose, que é menor ainda, até a menor unidade dele, que é a glicose. Então, todos os grãos, né, todos os carboidratos, eles são constituídos por formações que de alguma forma levam à glicose. Também pode levar outros tipos de açúcares simples, como a gente vai ver mais para frente. Mas entenda que a gente vai encontrar a glicose, né, presente em praticamente todos os tipos de carboidratos que a gente fala sobre cerveja. As frutas, né, os vegetais, o melaço, né, da cana, a rapadura, bordo, né, aquele xarope de bordo, eles também contêm glicose, mas vai conter também outros tipos de carboidratos, como a rafinose, que é um trissacarídeo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, a sacarose, um pouquinho mais simples, né, que é o nosso açúcar de mesa, nosso açúcar simples, frutose e glicose na menor constituição. Então vamos entender, para ficar um pouquinho mais fácil, que é como se a gente tivesse um Lego, pecinhas de Lego, tá? Sempre de uma pecinha de 3 cores, tá? Uma cor vai ser a glicose, uma outra cor vai ser a frutose, uma outra cor vai ser a galactose, por exemplo, do leite. E na medida que a gente encaixa essas peças e vão se tornando as peças maiores, nós vamos ter açúcares mais complexos. Então entenda que o amido, por exemplo, é uma peça enorme de glicose, né, de pecinhas de Lego. E do jeito que está, não nos serve para fazer cerveja. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente vai quebrando esse grande Lego até chegar em partículas bem pequenininhas dessas pecinhas, que eu vou detalhar um pouquinho mais adiante. Por fim, aqui dos carboidratos comuns, a gente também tem o mel. O mel, ele contém vários tipos de açúcares lá dentro, né? Ele contém polissacarídeos, contém maltose, contém sacarose e também contém glicose. A maior parte do mel é glicose. Mais para frente a gente vai detalhar no mel também.
Vamos começar então de baixo para cima, dos açúcares mais simples até os mais complexos. Então, fazendo essa alusão, como se a gente tivesse um Lego, vamos pensar um Lego com 3 tipos de pecinhas, cada uma com uma cor. Uma cor representará a glicose, uma outra cor a frutose e uma terceira cor a galactose. Uma única pecinha vai ser a glicose. Se nós juntarmos 2 pecinhas dessas, não será mais glicose, será uma outra coisa. Se juntarmos 3, 4, cada vez que a gente junta peças, ele se torna uma outra coisa. E o que nós vamos analisar agora são essas 3 pecinhas mais simples e como a levedura trabalha entre elas, né? Então, entenda que essa pecinha, a glicose, a gente vai chamar ela de letra G, e ela é essa representação gráfica que você vê aqui na tela. Um hexágono, certo? De cadeias de carbonos, e nessas cantinhos do hexágono, algumas moléculas de OH, e aqui uma molécula um pouquinho mais complexa, CH2OH. Então, nós temos aqui várias moléculas de carbono, cada uma em um cantinho desses, né? E aqui nessa conexão, mais uma 7ª molécula aqui de carbono. Então, lembra que eu falei, né, que os nossos sacarídeos são compostos basicamente por 3 tipos de moléculas, carbonos, hidrogênios e oxigênios, que a gente vê nessa representação. Então, esse conjunto aqui, ó, esta molécula, que é esse hexágono, vai ser a nossa representação dessa nossa pecinha, né, a nossa glicose. Da onde que a gente encontra a glicose? A glicose, a gente encontra ela para comprar, para usar, por exemplo, naquele mel caro, né? Aquele mel artificial, que é feito de milho. Então eles pegam ali um xarope de milho, vai quebrando até fazer a glicose. E a gente também tem aquela glicose hospitalar, mas aquela não nos interessa, né? Estamos falando aqui da glicose mais simples. O mel também contém ali cerca de 30% dele glicose pura, né? E aí, como é que aparece isso no mosto, né? Então, lá no mosto, quando a gente vai quebrando o amido, nós vamos passar o amido, que é aquela bola enorme, né, gigantesca, por várias estruturas, amilopectina, maltotriose, vai quebrando, sacarose, e quando a gente quebrar a sacarose, a gente vai ter a maltose, a gente vai ter a menor molécula, que é a molécula da glicose, né? Quem é que faz essa quebra desse amido, né? Principalmente ali a alfa-milase, para fazer essa quebra maior, e também a beta-milase, né? A beta-milase vai cortando ali de 2 em 2, tirando pecinhas de 2 em 2, que é a maltose, já vou falar, e a alfa-milase ela vai quebrando aleatoriamente ali em qualquer ponto dessa nossa cadeia. Imaginando que a gente tivesse assim esse jogo de Lego de qualquer jeito, né? Essa alfa-milase quebraria como fosse um porradão, quebra de qualquer lugar, mas a beta-milase, ela é uma mãozinha delicada que ela tira sempre de 2 em 2 pecinhas. Então, como a beta-milase, ela tira de 2 em 2 pecinhas, a beta-milase ela nunca vai gerar glicose, né? Já a alfa-milase, como ela dá esse porradão, e ela eventualmente quebra uma pontinha, ela pode gerar sim a glicose. Então, no caso da glicose, é a alfa-milase quem quebra esse amido com esse porradão, gerando eventualmente um pouco de glicose na nossa cerveja, né? Então, aproximadamente 9% do nosso mosto apenas, quando a gente tem uma cerveja puro malte, é glicose. Por que tão pouquinho? Porque justamente a chance, né, estatisticamente a chance dessa alfa-milase, desse porradão e tirar uma única pecinha é bem pequena, já que a nossa outra enzima, a beta-milase, ela não gera glicose, ela gera apenas maltose, apenas de 2 em 2. Por isso que tem bem pouquinha glicose no nosso mosto, né? E essa molécula, ela é facilmente absorvida pela levedura? Sim, muitíssimo fácil. É a molécula mais simples que tem. A levedura basta engolir ela, né, encostar com ela, que ela vai absorver para dentro da parede celular e automaticamente vai convertê-la em energia. A molécula da levedura, né, a levedura, né, a célula da levedura não precisa fazer absolutamente nada, ela precisa simplesmente converter essa glicose em energia. Então, rapidamente ela é absorvida e totalmente fermentável aí pela nossa levedura. Então ela não precisa de nenhum tipo de enzima interna à levedura para que ela consiga transformar a glicose em energia, porque já está na forma mais simples. Basta simplesmente fazer as reações internas da levedura. E ela é rapidamente consumida no mosto, né? Ela é a primeira molécula que é absorvida ali no mosto pela levedura para se converter em energia. Então logo ali no comecinho da nossa fermentação, mais ou menos até as 12 horas iniciais,
a levedura já consumiu toda a glicose que tiver disponível no mosto. Então, né, associada aí à glicose, né, letra G, nós temos a frutose. Observe aqui que, grosso modo, né, a frutose ela é uma figura geométrica de 5 pontas, enquanto a glicose é de 6. E agora a gente tem dois radicais CH2OH, né, um aqui e um aqui. Então, enquanto uma tem uma estrutura de 6, aqui nós temos uma estrutura de 2, e essa ligação aqui não é uma ligação de carbono, é uma ligação de oxigênio. Daqui a pouquinho a gente vai ver como isso aqui influencia ali na quebra das enzimas amiláticas, as enzimas do mosto, né? Então, a frutose é bem pouquinho, ela é muito presente nas frutas, nos vegetais, no mel, né? Todas as frutas, o doce da fruta é frutose, mas o malte em si ele contém quase nada de frutose, né? O grão ali do amido da cerveja tem apenas 1% ali de frutose, e depois de quebrado isso aí dentro lá da nossa sacarificação, a gente pode chegar até um total de 4% no mosto, né? A concentração aumenta um pouquinho porque parte ali dos grãos, né, ficam durante o processo de lavagem, que a gente não tem tudo no líquido do mosto. Lá no mosto a gente vai ter uma concentração maior desses açúcares quando comparados com a relação líquido e grãos. Tá, então ela é a segunda molécula mais facilmente absorvida pela levedura, né? Ela vai entrar na célula logo em sequência à glicose, ou mais ou menos ali no mesmo momento da glicose, e ela também é totalmente fermentável, não deixa resíduo nenhum na cerveja, né? É 100% convertida em energia, e a levedura também não precisa de nada para processar essa molécula, facilmente é convertida. Então, como eu falei, juntamente com a glicose, rapidamente, nas 12 primeiras horas, ela é convertida. Agora a gente tem uma coisa aqui um pouquinho, que mudei até o slide, que é a galactose, mas para vocês conhecerem, porque elas vão aparecer aqui um pouquinho em algumas receitas, né? A galactose também é uma molécula muito parecida, olha aqui, né? Como ela se parece bastante, né? Qual a diferença da galactose em relação à glicose? É que essa pontinha aqui, ó, ao invés de ser uma ponte de carbono, é uma ponte de oxigênio. Somente essa diferença, né? Galactose também é um monossacarídeo presente no leite. Normalmente a gente não encontra ele em mosto cervejeiro, a não ser que a gente adicione, né, um açúcar do leite lá para a gente aparecer essa molécula, né? Ela, nessa forma de galactose, ela também é 100% fermentável, na forma de monossacarídeo, presta bem atenção, tá? Na forma de monossacarídeo, ele é totalmente fermentável, não precisa de enzimas para a levedura conseguir consumi-las, e ela também é consumida rapidamente ali no início da fermentação, caso esteja presente, tá? Guarda isso aqui, ó, galactose, monossacarídeo. Vamos falar agora dos disacarídeos, tá? Quando a gente for encontrar pecinhas dobradas. Essas pecinhas dobradas, né, em pares, eles podem ser duas glicoses, uma glicose com uma frutose, uma glicose com uma galactose, né, ou umas outras formas que a gente vai discutir agora nesses slides. Então, lembra, a gente vai falar agora da sacarose. Lembra que quando eu falei que a gente tinha lá a glicose, né, no formato de hexa, uma molécula aqui, ó, com 6 pontas, né? E a frutose com uma molécula de 5 pontas. Então, quando a gente tiver uma união de uma glicose com uma frutose, né, por uma ponte aqui de hidrogênio e conectada aqui, por uma ponte ligada à molécula de oxigênio, nós vamos ter aqui a sacarose. Então, a sacarose é um disacarídeo de duas pecinhas diferentes. Uma pecinha de frutose e uma pecinha de glicose que estão juntas, né? Onde a gente encontra esse açúcar? Esse açúcar é o mais presente nas frutas, né? No melaço, no chá de bordo, no mel também tem. Tem um pouco também nos cereais, né? Há uma pouca quantidade, mas também é presente, que ele vai passar para a cerveja, né? Então, aproximadamente 5% do mosto, em um mosto 100% puro malte, nós vamos ter sacarose. Então, vamos ter uma quantidadezinha pequena, mas percebível, né? Então, a sacarose, ela é a terceira molécula mais facilmente absorvida pela levedura. Ela também é totalmente fermentável, né? Vai virar energia e álcool. Só que a levedura, ela não consegue, de uma maneira direta, converter isso aqui em energia. Para que ela consiga processar essa molécula, ela tem que clivar, ela tem que quebrar, cortar essa ponte bem aqui, ó.
e para isso ela precisa de produzir uma enzima. Então, olha só, pergunta aqui de começo. O que será que é mais fácil para a levedura? Consumir aquela molécula que ela não tem que fazer nada, simplesmente absorver, ou essa aqui que ela tem que começar a cortar aqui, né? Clivar. Então, isso aqui é mais difícil para a levedura. Ela gasta energia para produzir essa enzima, para conseguir essa quebra. Então, ela já não é tão facilmente fermentável quanto as outras duas, né? Quanto a glicose e a frutose isoladas, mas também é muito fácil da levedura absorver e processar esse tipo de açúcar, né? O que é ótimo para ela, porque esse aqui ela faz com a mão nas costas, tá? Então, a levedura vai absorver de uma maneira um pouquinho mais lenta do que a glicose e a frutose, né? Que elas são consumidas mais rapidamente, então a gente pode demorar um pouquinho mais para a gente consumir esses açúcares aqui pela levedura. Então, de 6 ali a 24 horas do início da fermentação, a levedura vai consumir e processar. Agora temos a maltose, né? A maltose, ela é uma molécula de glicose com glicose. A maltose está presente de uma forma complexa em todos os cereais, é o principal componente do nosso mosto cervejeiro, né? Então, aproximadamente ali 40 a 50% do mosto, depois de mosturado, vai ser constituído de maltose, né? No início ali da mosturação a gente tem amido, e com aquela nossa sacarificação nós vamos quebrar e ter mais ou menos ali de 40 a 50% de maltose, né? Num mosto ali 100% puro. Então ela é a quarta molécula mais facilmente absorvida pela levedura. Também é totalmente fermentável e novamente precisa aqui, ó, de uma enzima para quebrar bem aqui essa ponte, bem nesse ponto, para conseguir gerar duas moléculas de glicose e assim ser fermentável, né? Em comparação com a frutose, a maltose é um pouquinho mais difícil da levedura quebrar. Então a levedura prefere a frutose. Então quando a gente, por exemplo, adiciona muito açúcar ou muita fruta no início da fermentação, a gente pode acabar atrapalhando a fermentação da levedura, porque ela vai consumir toda aquela frutose e pode rejeitar depois consumir a maltose, né? Deixando aí um corpo muito elevado, uma fermentação incompleta. Fazendo analogia, como se a gente estivesse comendo primeiro a sobremesa, né? Um sorvete ali para depois ter que comer a salada, né? Então, veja que a gente vai acabar rejeitando aquela salada depois do sorvete, né? Então a mesma coisa aqui. Então primeiro as leveduras elas têm que ser acondicionadas, tirando aquele residual bem pequenininho de glicose e frutose, ela tem que consumir aqui a maltose antes da sacarose. Então se a sua receita por acaso leva frutas, leva adição de mel, leva adição de açúcar simples, adicione esses depois de ter iniciado a fermentação. De preferência, depois de ter passado uns 2/3 da fermentação. Ali mais para o final, quando você já tiver a levedura cansando, aí sim você adiciona esses outros açúcares que são mais facilmente quebráveis e consumidos pela levedura, né? Então, também, assim como na frutose, a maltose, como a sacarose, ela leva de 12 até 72 horas do início da fermentação para ser consumida toda, dependendo também da temperatura de fermentação, né? Se é uma lager, se é uma ale, né? Numa lager demora um pouquinho mais. Temos também a lactose, essa é bem conhecida por nós, né? O açúcar presente no leite. A lactose é uma mistura de glicose com uma mistura de galactose, né? O açúcar do malte, né, com o açúcar do leite. Assim é formada essas duas estruturas, né? Ela é presente em leites e derivados. Geralmente a gente não consegue encontrar em mosto cervejeiro, até porque se a gente colocar leite na cerveja, o leite tem muita gordura, tem muita proteína, e isso atrapalharia, isso não daria certo para a gente fazer a cerveja. Então, o que tem, né, de receita com lactose são aquelas milk stouts, né, uma sweet stout, algumas receitas que a gente precisa adicionar lactose para subir um pouquinho mais o corpo da cerveja, né, uma cerveja muito leve. Por quê? Porque essa lactose ela não é fermentável. Não, a nossa levedura de cerveja, ela não consegue quebrar essa molécula aqui, ela não consegue partir a lactose. Então esse açúcar ele fica na cerveja formando corpo.
e esse açúcar também ele é menos doce do que o açúcar normal, né, do que a sacarose. Então, ele não vai deixar aquele residual muito doce na cerveja, como se você tivesse adicionado açúcar, mas ele vai ajudar a estruturar a cerveja, aumentando um pouco mais o corpo, né? Então, quando a gente adiciona isso numa stout, ele ajuda a tirar aquela rispidez, aquele torrado, aquela tosta, aquela secura da stout, deixando ela mais cremosa, ela mais menos áspera, né? Mais fácil de se tomar, né? Menos incômoda. E se a gente pega uma cerveja muito leve, que está ali com aquela cara muito aguada, né? Usar um açúcar não fermentável ajuda a levantar um pouco mais o corpo, dar um pouquinho mais de sabor que mescla ali com o malte. E se a cerveja também estiver muito amarga, esses tipos de açúcares eles ajudam a retirar, né? A compensar um pouco da sensação de amargor da cerveja. Temos também, aí é pouca falada, celobiose, né? A celobiose é uma molécula um pouquinho mais estranha, uma molécula de glicose, né? Tá aqui, com glicosil. O glicosil é uma molécula de glicose que ela não foi 100% hidratada, ela tem esse componente aqui, ó. Ela não foi hidratada e por conta disso, essa parte aqui ela não consegue ser absorvida nem processada pela nossa levedura, né? Ela tem essa incapacidade. A celobiose ela é encontrada na celulose, né, naquela parte ali que forma a casca das plantas, né, no farelo, e no malte ela é encontrada em quantidades muito pequenas, né, apenas ali o resquício que passa da eventual mosturação. Né? Mas se você usa cereais não modificados, né, cereais crus que a gente fala, e ali sim nós temos uma quantidade muito grande de celobiose, né? E qual que é o problema dessa celobiose, né? Pelo fato dela, além de ela não ser fermentável, elas vão gerar o tais dos beta-glucanos. E esses beta-glucanos, eles vão atrapalhar muito a nossa cerveja, né? Os beta-glucanos, eles prejudicam a formação da espuma, né? Faz aquela espuma com bolhas muito grandes, né? Eles deixam a nossa cerveja mais turva, eles aumentam a viscosidade do nosso mosto, dificultando a filtração. E se essa viscosidade pode ficar numa condição tão ruim, tão grossa, né, que ele pode chegar a coagular e entupir o nosso filtro, né, ali dificultando bastante. Então, o que a gente tem que fazer? Quando nós tratarmos de usar cereais não modificados, cereais crus, nós precisamos fazer aquele processo chamado gelatinização, né, que não é o escopo aqui do vídeo, né, que é basicamente um cozimento prévio, e garantir uma pré-existência de enzimas grandes ali do nosso mosto, principalmente a base do malte Pilsen, para que ele consiga quebrar a celobiose, né, e quebrar outros açúcares presentes ali no nosso malte cru, para a gente conseguir ter uma boa fermentabilidade, ter a nossa hidratação correta aí do nosso mosto. Vamos falar agora um pouquinho dos trissacarídeos, 3 açúcares juntos, especialmente maltotriose e rafinose, que são os mais comuns, né? Então a maltotriose são 3 moléculas de glicose juntas, né? Então peguei 3 glicosinhas e botei uma em cima da outra. Veja aqui no desenho, né, que a gente consegue entender essa caixinha, e na medida que a gente começa a ver a possibilidade de ter 3, a gente começa a ver aqui, se é possível ter 3 assim, então me parece que é possível ter 4, 5, 6, 7 mil, 10 mil. Sim, é possível e é assim mesmo que acontece. Os açúcares complexos são dezenas, centenas ou milhares de moléculas de glicose dispostas assim como se fosse realmente uma corrente, dessa forma, né? Então a maltotriose, ela está presente nos cereais, ela é um subproduto da mosturação, né? Começamos ali com o amido, a gente vai quebrando e eventualmente naquela porrada ali da alfa-milase ficam essas 3 moléculas, né? E aí talvez a beta-milase não consegue quebrar para gerar glicose e uma maltose, né? Então eventualmente vai aparecer ali na nossa cerveja uma concentração de 10 a 20% do mosto puro malte. Essa molécula, ela é o seguinte, em se tratando de leveduras lagers, bretas, cepas de vinho, de hidromel, de cachaça, de cidra e outras por aí, ela é uma molécula 100% fermentável, né? A levedura vai conseguir clivar aqui e aqui, gerando no final 3 moléculas de glicose e fazer a absorção total dela para dentro de energia, né? Transformando energia em álcool. Já algumas cepas ales, elas sim conseguem quebrar
clivar aqui, transformando em 3 moléculas de glicose, principalmente aquelas cepas que nós conhecemos que têm uma atenuação muito alta, né, como as cepas belgas e cepas de trigo em geral. De abadia também, que entraria ali no caso das belgas, né. Por outro lado, as cepas mais tradicionais, ou a maior parte das cepas EIOS que nós temos, elas não conseguem clivar aqui a maltotriose. E aí a maltotriose, ela vai influenciar, ela é o principal componente para dar corpo na cerveja. Então, quando a gente está falando assim de uma IPA, de uma EBS, de uma Stout, de uma American Ale em geral, uma Red Ale, né, a gente vai ter a estrutura do corpo formado principalmente por maltotriose residual. Então, quando a gente pega que as leveduras têm, essa levedura ela consegue atenuar 70% a 75% do nosso mosto. Então, já está claro para a gente que ela não consegue quebrar a maltotriose. Já essa levedura atenua 80%, 85%. Então, é uma levedura altamente atenuativa que consegue quebrar. As Kveik também conseguem quebrar a maltotriose, né? Então, elas precisam de uma enzima especial para clivar, que nem todas as nossas leveduras possuem. E ela leva um pouquinho mais de tempo também para ser quebrada, né? 12 a 72 horas, tanto por conta da temperatura das lagers, né? Mais baixa, demora mais tempo, como também pela dificuldade, pela preferência da levedura em primeiro consumir a maltose para depois consumir a maltotriose, que vai dar mais trabalho para ela. Temos também a rafinose já é bastante rara na cerveja, mas é uma molécula bem interessante, que é uma pecinha de cada. Nós temos aqui uma glicose, uma frutose e uma lactose, né? Então, onde é que aparece esse tipo de açúcar, né? Esse tipo de açúcar vai aparecer nas leguminosas, como feijão, soja, ervilha. Ela geralmente não é encontrada no mosto cervejeiro e, obviamente, precisam, né, de enzimas para ser quebradas, né, neste ponto aqui e neste ponto aqui, né? Então, algumas cepas ales, né, aquelas mais alternativas, também conseguem quebrar essa ligação, né? Principalmente essa ligação entre a glicose e a frutose, né, gerando ou disponibilizando glicose no mosto para que seja fermentável, né? Enquanto que leveduras lagers e bretas conseguem quebrar todo, né, conseguem levar nos 2 pontos, transformando, obviamente, glicose, frutose e galactose, e aí sendo totalmente consumidas, né, totalmente atenuadas, né? Então, elas, no caso das EIOS, que não conseguirem quebrar essa ligação frutose-lactose, vai gerar corpo na cerveja. No caso das lagers, não, vai ser totalmente fermentável, né, sendo convertida em mais álcool para a nossa cerveja. Então, a rafinose pode aumentar o corpo nas EIOS? Sim, naquelas EIOS menos atenuativas, né, que é a maior parte das nossas EIOS, ela sim vai ajudar a formar corpo. Mas de onde que elas vêm? Feijão, soja, ervilha, né, por aí vai. Grão de bico. É comum a gente usar isso na cerveja? Não, não é, né? E qual é o tempo de fermentação? 2 a 10 dias aí a partir do início da fermentação. Vamos agora falar de polissacarídeos. Polissacarídeos eu não vou detalhar tanto, então eu vou resumir apenas nesse quadro, né? Então entenda que a gente tem 2 níveis de polissacarídeos, né? Primeiro, talvez eu pudesse falar até de baixo para cima, né, que é o não solúvel em água, né, que é o amido. O amido é como se fosse aquele grão de pipoca bem fechado, bem isolado, e a gente precisa de ter aquela primeira hidrolisação, aquele contato ali com a água, com aquela temperatura, para de repente ele se abrir, né, e ele se expor e ele ser solubilizado no nosso mosto, e a partir daí as enzimas serem quebradas. Então a gente tem essa primeira parte da nossa sacarificação e uma segunda parte que vai ser a quebra desse resultado desse amido, né? Esse amido, quando ele é quebrado uma primeira vez, eles vão gerar amilopectinas e amiloses, tá? As amilopectinas são cadeias extremamente complexas de glicose, de 15 a 40 mil moléculas de glicose, e vai corresponder a 70 a 80% do amido quebrado inicialmente, e a amilose de 1.500 a 2.000 moléculas de glicoses vai corresponder ali de 20 a 30% do amido. Então, nessa primeira etapa, imagine esse desenho aqui, uma coisa complexa, como se fosse uma árvore, né? E cada pedacinho dessa árvore de Lego fosse uma molécula de glicose, né? Então, essas milhares de moléculas juntas vão formar amilopectinas ou amiloses, né?
E aí a gente vai começar a quebrar isso até a gente chegar ali em partes menores, né? Então, vindo de baixo para cima, nós temos também uma situação que é chamada limite dextrina. Então, observe aqui, ó, que nesse ponto aqui, onde tem essas duas moléculas de glicose, nós temos um Y. A gente tem essa molécula aqui, a glicose, que ela tem 3 ligações, olha, uma ligação reta com essa molécula, uma outra ligação reta com essa molécula de cá, mas uma ligação aqui em desvio com essa outra molécula de glicose. Então é nesse ponto desse desvio que a gente pode trazer para esse desenho aqui, ó, temos aqui a ligação reta nesse desvio. É nesse desvio, nesse Y, que a limite dextrinase, uma enzima presente ali também no mosto, ela age para quebrar, né, para retirar esse galho dessa árvore aí da nossa amilopectinas, né? Então nós podemos ter, por exemplo, um açúcar composto de 1, 2, 3, 4 moléculas, e esse é uma limite dextrina, ok? E se essa enzima, né, acabar clivando, quebrando bem aqui, separando, aí ela vai gerar uma molécula de 3, né, um trissacarídeo aqui, e uma molécula de glicose isolada, ok? Então assim que funciona a limite dextrina, né, uma molécula de 4, mas nesse formato como se fosse uma letra Y. Temos também as dextrinas, formadas por 4 ou mais moléculas, tá? De qualquer forma, e elas também não são fermentáveis e elas podem estar presentes ali de 10 a 30% do mosto. Por que tem essa variação? Porque vai depender a concentração dessas dextrinas de acordo com o seu processo de sacarificação. Se você fizer um processo de sacarificação muito longo, ali usando as rampinhas, né, 62 até 70 graus, você vai ter uma quebra muito intensa, então você vai ter poucos desses açúcares residuais, desses polissacarídeos. Por outro lado, se você fizer uma mosturação muito curta, por exemplo, 45 minutos a 70 graus centígrados, né, simplesmente a alfa-amilase ali quebrando sem a presença da beta, então você vai ter uma presença muito alta dessas dextrinas, né? Você vai ter um mosto aí de baixa fermentabilidade, por isso a concentração vai ser maior nesse segundo caso. Temos também aqui as maltopentaose, né, 5 moléculas de glicose, também não é fermentável, quantidade muito pequena no mosto, né, 1% do mosto. E maltotetraose, né, tetra de 4 glicoses, também não são fermentáveis, mais ou menos 6% do mosto. Então tudo isso daqui vai ficar ali formando o corpo residual da sua cerveja, se você não permitir que na sua mosturação a beta e a alfa-amilase continuem ali quebrando, né, ou se também... Às vezes não é questão nem da sua mistura, é questão da sua receita. Imagina uma receita que você colocou, por exemplo, maltes com poucas enzimas, né? Por exemplo, um Viena de malte base e colocou um monte de malte caramelo ali, ou mesmo grãos crus, não malteados, né? Então aquelas poucas enzimas presentes no malte Viena serão incapazes de fermentar, de sacarificar esses teus grãos, e você jamais vai ter um mosto fermentável, né? Muito bem fermentável. Então, por mais tempo que você deixe, por 4 horas que você deixe sacarificando, você não vai ter um mosto muito fermentável, né? Porque você tinha poucas enzimas, né? Ou também, se você fizer um erro de fazer uma mostura muito aguada, né? Colocou lá 6, 8 litros de água para cada quilo de grão, as enzimas vão estar tão dispersas ali que mesmo deixando muito tempo, pode ter um problema de também gerar muitos açúcares complexos e ter uma baixa fermentabilidade. Então, fique atento para essas dicas aí. No final, o que a gente tem? Então a gente tem o seguinte, a gente tem o malte, esse malte antes da nossa sacarificação, 86% dele aproximadamente é amido, 3% de dextrinas, né? 1% de maltotriose, 1% de maltose, 5% de sucrose, 1,5% de glicose, 1% de frutose. E à medida que a gente vai sacarificando, esse amido ele vai quebrando e ele pode ir para qualquer uma dessas pontas aqui de acordo com o nosso perfil de mostura, né? Então, parte das nossas dextrinas vão aumentar. Por quê? Porque esse amido foi quebrado, mas nem tudo foi convertido. Então, a gente vai acabar gerando um pouquinho de maltotreose, maltotrealose, né? Bastante maltose, que é o que a gente quer no final, né? Pela ação ali da beta, né? A concentração de sucrose fica mais ou menos a mesma, glicose um pouquinho mais, né? A ação aqui da alfa gerando maltose, né? E frutose também vai acabar acrescendo um pouco mais, tirando a parte dos grãos, né? A parte sólida dos grãos. Então veja que qual é o trabalho da sacarificação? Quebrar esse amido em açúcares mais simples.
Quanto mais eu converter aqui em maltose, né, mais fermentável vai ser o meu mosto. Quanto mais açúcares ficarem para o lado de cá, esses não fermentáveis, né, menos fermentável será minha cerveja, né, mais encorpada. Enquanto outros açúcares, né, vamos falar um pouquinho deles, né, um resuminho aqui, né, da maltodextrina, açúcares de frutas e vegetais, xaropes e mel, né. Então, maltodextrina, ela pode ser usada para aumentar o corpo da cerveja, né, ela é usada geralmente em cervejas muito leves, para ter essa sensação maior de corpo. Ela não é fermentável, tem um sabor muito pouco doce, está levemente doce, mas quase nada de doce. Ela é quase um farináceo, né? E ela é encontrada nessas lojas de suplementos e produtos naturais. Então, em que condições a gente poderia usar malto? Às vezes você está fazendo uma cerveja ali com um teor alcoólico muito baixo, né? 2,5%, 3,5%. E para ela não ficar com aquela sensação aguada, você pode usar um pouquinho de malto para sustentar um pouco mais o corpo, né? É uma das formas de se trabalhar. Outra forma é você fazer uma mostura numa temperatura também mais alta e conseguir fazer ela 100% puro malte, né? Sem precisar de usar um componente desse. Então, a malto, para mim, ele entra mais como uma medida corretiva no caso de uma emergência, no caso de eu não ter conseguido fazer um processo cervejeiro bem feito, do que o ingrediente principal. Até mesmo por conta do preço, né? Ele acaba que é bastante mais caro do que o próprio malte, né? E os açúcares de cana, seja de cana, de coco, de beterraba, né, são todas sacaroses, né? Todas glicose e frutose. E eles podem ser puros, né, como o nosso açúcar que a gente usa na cozinha, né? Seja ele cristal, seja ele refinado, seja aquele de confeiteiro, aquele é sacarose pura, é 100% fermentável, ele é transparente, ele não adiciona nem cor nem sabor para a cerveja, ou ele pode conter algum tipo de impureza, e essa impureza pode sim conferir sabor e cor, né? Quando a gente pensa numa rapadura, ou no quindiçuga que foi caramelizado, então, essa caramelização ou esses componentes que ficaram ali da cana-de-açúcar, eles vão trazer cor, vão trazer sabor, que vão ficar na cerveja principal, né? Na cerveja. Então, açúcar comum, mascavo, rapadura, melaço, demerara, turbinado, candy sugar, açúcar invertido, tudo isso é sacarose, seja pura, seja com algum tipo de impureza, né? Então, elas são 100% fermentáveis e aumentam o álcool, diminuindo o corpo da cerveja. Como eu falei, pode impactar na fermentação. O ideal de você adicionar qualquer tipo de açúcar desse depois ali no finalzinho da sua fermentação. O xarope de milho ou xarope de arroz, né? Agora a gente está falando da glicose pura, né? Um processo industrial feito pela indústria, no qual quebra esse xarope até chegar na glicose pura. E ele pode ser totalmente puro mesmo, ou ele pode conter algum tipo de impureza, que vai conferir ali sabor e cor, né? Geralmente ele tem a aparência ali de um xarope, que pode ser mais para o lado transparente, né? Quando ele for a glicose pura, ou mais para o lado amarelo, quando ele contiver essas impurezas. Essas impurezas também podem trazer sabor e aroma para a tua cerveja, né? Eles também, como eles são muito fermentáveis, eles afinam o corpo da cerveja, assim como o açúcar, e aumentam o álcool e são 100% fermentáveis. Se você for adicionar esse componente, mesma dica do açúcar, né? Leva lá para frente da sua fermentação. O mel, ele é um composto complexo, como já falei, tem 30% de glicose aproximadamente, 40% de frutose, 2% de outras coisas e 18% de água. Então, olha só que interessante, essa parte da glicose e frutose, essa parte aqui, esses 70%, são totalmente fermentáveis. Esse 18% de água entra na cerveja e acaba diluindo, né? E esses 2% de outras coisas, eles vão entrar na cerveja e podem adicionar algum tipo de aroma ou de sabor para a cerveja. Como é muito sutil e a quantidade de mel que a gente leva para a cerveja geralmente é pequena, né, em relação ao mosto, a chance ou a quantidade de partículas sensoriais que o mel traz é muito pequena. Então, somente se a sua cerveja for muito suave, né, que não tiver um lúpulo muito forte, nenhum tipo de ingrediente muito forte, é que você vai permitir que esse mel apareça. Qualquer outra coisa que você colocar, o mel vai ser sobreposto por esse ingrediente e vai ficar ali como se fosse um açúcar comum. Né? Mesmo que você fale, eu fiz uma cerveja com 10% de mel e o mel não apareceu nada. Por quê? Porque outros componentes da tua receita acabaram escondendo o mel
né, esse restinho de 2% aqui, que é o potencial de aroma e sabor que ele tem, acabou sendo escondido por esses outros componentes. Então, um resumo para a gente estar fechando aqui. O malte. O malte ele é de 60% a 70% fermentável, né? Vai depender ali da sua mosturação, da sua levedura que você for usar, uma combinação do teu processo de sacrificação com a escolha da levedura. O resto vai se tornar corpo para a cerveja, né? Os grãos não malteados, crus, a princípio, eles não são fermentáveis, eles precisam ser cozidos, né? Aquele processo da gelatinização, para serem parcialmente fermentáveis, né? Para que a gente consiga extrair ali glicose e maltose deles, né? Os cereais em flocos, eles já sofreram essa gelatinização no processo de fazer flocos, então eles são de 60% a 80% fermentáveis, vai depender da levedura. A gente tem alguns cereais que são até mais fermentáveis do que o malte de cevada, né? Como por exemplo o cereal de milho, né? É muito fermentável. O açúcar das frutas são 100% fermentáveis e elas podem conferir também um sabor e aroma complementar e cor para a cerveja, né? O mel ele contém água, o restante é 98% fermentável, né? Tirando aqueles 2% que eu já falei, que é muito sutil. E lactose e maltotriose, a princípio elas não são fermentáveis e elas vão aumentar o corpo e podem reduzir também o amargor, a sensação de amargor da cerveja. Então, um desafio para a gente fechar. O mamão é fermentável? Pensa aí. Sim, né? Mamão é uma fruta, apesar de ele ter aquela massa, né, muito grande, né? E o mamão é fermentável sim. Toda a frutose que tiver no mamão vai ser consumida pela levedura. E o resto daquela polpa que fica lá? O resto da polpa vai ficar lá no fundo da cerveja. Esse não vai ser transformado em cerveja, vai ser transformado ali junto da lama, né? Melancia, que é aguada para chuchu, é fermentável? Sim, melancia também fermentável, né? Melancia tem uma quantidade de água muito grande, mas tem uma quantidade ali de frutose, né? A água vai dissolver na cerveja, né? Vai deixar o seu mosto mais ralo, e o açúcar, a frutose da melancia vai ser fermentável, e o resto do bagaço, semente, tudo também vai ficar ali na lama, lá no fundo. Coco. Coco é fermentável? Sim, coco também é uma fruta, também tem frutose, a parte da frutose vai ser fermentável. E o resto, né? O resto vai ficar ali na cerveja. Por exemplo, entre esse resto temos ali o óleo do coco, né? Coco é uma fruta que tem muito lipídio. E aí o lipídio vai ficar ali e vai matar a sua espuma. Então usar o coco in natura é muito ruim para a cerveja, ele mata a espuma. Coco é uma fruta que se a gente quer usar, a gente tem que torrar ele antes para que o óleo, né, saia da fruta, seja absorvido ali por um papel manteiga, alguma coisa. E aí sim a gente consiga colocar o coco mais para trazer sabores, a parte sensorial do coco, do que os açúcares dele em si. Embora você também vai estar trazendo junto, mesmo após a torra, né, o açúcar do coco, a frutose ela é caramelizada e ela vai junto. Arroz. Arroz é fermentável? Sim, se você cozinhar o arroz, né, e permitir que ocorra a gelatinização, a quebra do amido e depois tenha enzimas ali no teu malte para conseguir fazer a quebra, sim, o arroz vai ser fermentável sim. Né? Temos cervejas aí feitas de arroz e de malte de arroz, né? Por exemplo, cervejas japonesas geralmente são assim. E a Bud Light, né, também é feita de malte de arroz. Milho cozido é fermentável? Também é. Né? Milho cozido, se você fizer o mesmo processo do arroz, ele vai se tornar fermentável. Qual que é o grande problema do milho cozido? É que a casca do milho ela é muito difícil de ser rompida. Então você tem que quebrar bem, né? Tem que ralar o milho, quebrar bem a casca dele, para que consiga extrair ali o amido do milho, quebrar e assim conseguir ser fermentável. Senão ele perde tempo, né? Ele não consegue passar para a cerveja. Pipoca. Pipoca é fermentável? Exatamente a mesma coisa. Pipoca é aquele amido que foi explodido ali, né? Um processo bem parecido com fazer esses grãos em flocos, né? E a pipoca sim, você pode picar a pipoca, quebrar ela, fazer o mesmo processo ali de fragmentação, assim como são essas aveias em flocos, e ela vai conseguir sim tirar amido da pipoca e tornar fermentável. Feijão é fermentável? O feijão cru, não, mas o feijão cozido também é. O feijão cozido ele passou por aquele processo da gelatinização, quebrar, amassar ele ali,
consegue sim tirar amido de feijão e fazer cerveja. E um pão velho? Pão velho é fermentável? Sim, também é. O próprio cozimento, o próprio processo de assar o pão, você já fez toda a quebra do amido dele. Então ele já está num ponto ali que ele é facilmente sacarificado pela beta e alfa-amilase e você consegue transformar o pão em algo que a tua levedura vai consumir. Então, tudo que eu falei aí é possível sim fermentar, desde que você faça o processo preparativo. Pessoal, é isso. Se você gostou, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o seu joinha e compartilha com os amigos. E se você quiser aprender cerveja comigo, eu tenho um curso aqui nesse link, o link que você vê aí na tela, e você vai poder aprender a fazer cerveja de maneira muito tranquila, no método de ensino que eu tenho aí há anos passado, com 100% de aprovação dos meus alunos, desde os cursos básicos até os cursos mais avançados. Um forte abraço, fique bem, até a próxima!